vocês puderem me dar um ok, um joinha, e assim eu posso prosseguir, certo? Vamos embora, vamos nessa, mais um dia. Hoje o tema é liderança, a verdadeira liderança. Tiagão, cara, que saudade terrível. Vou falar, eu tô até fazem 3 anos, cara, que eu tô tentando achar um barbeiro aqui pra cortar meu cabelo. E não consigo, cara. Daquele jeitinho lá que você sabe, não existe aqui. Faz falta demais. Início do ano que vem estamos aí e vou pensar em te trazer pra cá, na mala. Saudade terrível. Então bora lá. Hoje o tema é liderança, a verdadeira liderança. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Mais um dia. Aqui em Luxemburgo são 17h13, né? No Brasil são 12h13. Então, como eu disse, a gente vai enviar os horários em que as lives vão ser feitas, sempre avisando com antecedência. Beleza? E vamos para mais um dia. Então, sejam todos muito bem-vindos. Essa aula está sendo gravada. Hoje o tema é liderança e a gente vai explorar junto o que significa ser um verdadeiro líder. Certo? Nós não estamos falando apenas de cargos, nem muito menos títulos, certo? Mas é sobre influenciar as pessoas de maneira positiva e transformar, de certa forma, um mundo ao nosso redor. Então, tenho certeza que hoje você vai sair daqui com ferramentas práticas, né, para você para você exercer o seu chamado como líder, né? Para você ser o líder que você foi chamado para ser, de fato. Beleza? Então, eu quero começar aqui com uma passagem que muitos de vocês já conhecem, né? Mas ela sempre nos traz uma nova perspectiva. Eu abro aqui, separei um versículo no final e acabei fechando sem querer. Que a gente pode encontrar em Mateus 20, né, do versículo 25 ao 28. E lá Jesus nos ensina o quê? Que ele nos fala ali? Ele diz: quem quiser ser o líder entre vocês, que seja primeiro servo. Então, quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Então, nós vamos refletir sobre isso. A liderança é serviço, é se colocar em favor dos outros. Liderança é servir. Então, liderança, ela não é sobre você, é sobre aqueles a quem você serve. Então, a gente vai sempre lembrar disso, certo? Que liderar é servir. Então, essa é a essência que vai nos guiar durante todo esse tempo em que nós estaremos juntos aqui hoje. Certo? Então, vamos direto ao ponto. Vamos começar quebrando um dos maiores paradigmas sobre liderança, né? Um dos maiores mitos sobre a liderança, que é o quê? Liderança é um traço de personalidade. Quem é o que já viu que líderes nascem líderes? Pois é, isso não é verdade. Então, liderança pode ser sim ensinada e aprendida por qualquer pessoa. Existem estudos que nos mostram e nos comprovam que se você influencia alguém de alguma forma, mesmo que seja a si mesmo, você já é um líder.
Então, todos são líderes. A questão é, qual é a qualidade da sua liderança? Então, gravem isso. Liderança, ela pode ser sim aprendida. E posso te falar algo? Você já está em algum nível exercendo essa influência, por menor que seja. Então existe um mandato cultural de Deus para toda a humanidade. Desde o início, lá em Gênesis, a gente pode encontrar isso em Gênesis 1:28. Deus nos deu uma grande missão. E qual foi essa missão? Foi de dominar, foi de gerir e foi de multiplicar. Então, esse sim é o nosso chamado original. Para você que está em dúvida, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Estou aqui te falando já. Dominar, gerir e multiplicar. Então, Deus criou nós para sermos líderes. E Ele criou nós para sermos líderes em nossas esferas de influência. Certo? Seja na família, seja no trabalho ou seja na sociedade a qual você está inserido. Então, esse é um comissionamento seu. Então, você foi criado para liderar. Né? Esse é um mandato divino. Muitas vezes a gente lê a Bíblia de forma rápida e a gente não se atenta a algumas coisas. Mas esse é um chamado original para a sociedade, para a humanidade. Né? A liderança, ela corre no seu sangue. Ela está no seu DNA. Isso foi escrito desde a criação, desde a fundação do mundo. Certo? Eu sei que liderança é um tema muito complexo, aborda 1 milhão de coisas. Então a gente vai dar ênfase a algumas coisas aqui, certo? E a gente vai dividir as lives. Então a ideia é fazer sempre sobre o tema liderança no mesmo dia. Para a gente não entregar assim, um turbilhão de conteúdos e a gente não conseguir absorver tudo. Então, eu sei que isso é um tema muito complexo, mas vamos começar falando sobre algo que é muito poderoso, que são as suas palavras. O que você diz em meio às suas adversidades? Posso te falar uma coisa? O que você fala nas suas dificuldades pode sim determinar o tempo que você vai permanecer nesse problema. Palavras, elas têm poder. Então, sempre que você estiver numa crise, não descreva a situação, certo? Mas comece mudando essa situação com as suas palavras, com as palavras que saem da sua boca. Mas como fazer isso? Eu estou numa crise de relacionamento. Tudo bem, essa crise ela está acontecendo, mas ela veio para nos fortalecer. Eu estou desempregado. Tudo bem, é uma fase da minha vida e isso vai me ensinar algo. A minha condição financeira ela não está boa, mas não importa, porque essa condição financeira ela está me ensinando a, a gerir talvez os meus recursos de uma melhor forma. Então, comece mudando essa situação com as palavras que saem da sua boca. Então, pare de descrever a situação e comece a moldá-la com as suas palavras. Esse é o primeiro ponto. Diante de uma crise, posso te falar algo? Eu quase perdi o meu casamento por não saber dominar e gerir essas coisas durante a crise. Sempre que eu entrava numa briga, numa discussão com a minha esposa, a gente entrava, numa briga que ia além daquela briga, que era quem de nós vai ferir mais o outro.
E é uma briga interminável. Eu nunca queria perder essa briga. E a gente acaba, se excedendo, falando coisas sem sentido, falando coisas especialmente e exclusivamente para machucar o outro. Eu tenho certeza que, você que está acompanhando aqui no YouTube ou no Instagram, já passou por essa situação. Você entra numa crise, você entra num problema e, movido por, determinadas emoções, você acaba cuspindo palavras sem ter um mínimo discernimento do que você está falando. Então, palavras criam mundos. Então, saiba usá-las com sabedoria. Saiba usá-las com intenção. Com certeza eu. É, Rose, é complicado. Boa tarde para você, viu, Rose? Muito bom te ter aqui. Então, você já percebeu que os grandes líderes, eles emergem em tempos de crise. Ou seja, eles aparecem, eles surgem em tempos de crise. Então, não é a adversidade que vai definir você, mas é como você responde a ela, certo? Eu não sei se você já ouviu falar sobre um princípio que chama 90-10, que é dos 10% das coisas que acontecem na nossa vida, são as coisas que nós não podemos controlar. Mas os outros 90 são o resultado das nossas reações. Então a gente tem que pôr uma coisa na nossa cabeça. Cada desafio é sim uma oportunidade disfarçada. Quando a gente entende isso, tudo muda. A gente aprende a gostar de desafio, porque é isso que nos tira da nossa zona de conforto. É isso que nos leva para um nível maior, para um patamar maior. Então, às vezes, a gente quer correr da crise, a gente quer se esconder da crise, e a gente não se dá conta que aquela crise, aquele desafio é uma oportunidade que está disfarçada, querendo te levar para uma estrada do sucesso. Então, os desafios que você enfrenta hoje são as coisas que vão te colocar na rota do seu sucesso. Então, sempre que você se deparar com uma crise, lembre-se, isso é uma oportunidade disfarçada. Que é nesses momentos, são nesses momentos difíceis que a gente acaba descobrindo quem nós realmente somos, né? A crise, ela expõe tudo que a gente tem de bom e tudo que a gente tem de ruim também. E a sua identidade como um líder é forjada pelo tipo de gigante que você enfrenta. Então, pensa aí, qual que é o gigante que você está enfrentando hoje? Porque o tamanho da dificuldade que você enfrenta hoje revela o líder que você é, ou o líder o qual você está se tornando. Estava escrevendo isso agora, que na crise e nos piores momentos é onde vamos aprender e Deus vai nos moldar para o nosso propósito. É isso. Exatamente isso, Anne.
Boa tarde para você também. Vou até acenar para você aqui, ó. Alegria de ter aqui. É exatamente isso. Então, o que está acontecendo? A gente está vivendo uma crise de liderança enorme. Tá? As pessoas elas estão desistindo de cargos, desistindo da liderança por conta do estresse, né? Da pressão, da falta de preparo. E isso, sem sombra de dúvidas, é algo de que tem alguma coisa muito errada aí. A gente está diante do maior vácuo de liderança da nossa geração. E esse vácuo é uma chamada. Obrigado, irmão. Caraca, nem vi que você estava aqui, Brunão. Saudade demais de você, cara. Vamos marcar uma chamada de vídeo aí pra gente se falar. Certo? Então, esse gap, né? Esse vácuo é uma chamada urgente para nós, para nossa ação. Tamo junto, meu irmão. Deus abençoe. Vamos falando, hein? Saudades. Então, será que nós estamos prontos para responder isso? Porque vai muito além, né? A liderança fraca, ela nos causa um grande impacto. A falta de liderança forte, ela não afeta apenas a produtividade, né? Mas afeta também a saúde mental das pessoas. Esses dias eu estava vendo um estudo que mostrava que o impacto de um líder na vida de uma pessoa pode ser tão grande quanto a de um terapeuta, por exemplo, ou a de um cônjuge. Então, um líder fraco, o que ele vai fazer? Ele vai criar um ambiente de dor, diferente de um líder forte. Um líder forte, ele vai criar um ambiente de crescimento. Então guarda isso. Um líder fraco, ele vai criar um ambiente de dor. Ele cria um ambiente de dor. Um líder forte, diferentemente disso, ele vai criar um ambiente de crescimento, de exponencialidade. A primeira liderança tem que vir de casa. Se não souber ensinar os filhos de maneira certa, vão crescer fracos. Cara, isso é para mim é a filosofia da minha vida. É o primeiro lugar de todos onde a gente precisa começar a exercer a liderança. Então, o impacto da nossa liderança, ela vai muito além daquilo que a gente imagina. A nossa liderança, a liderança que nós exercemos, ela pode transformar ou ela pode ou pode destruir. Então, ela pode transformar o ambiente que a gente está, as pessoas que fazem parte do nosso ciclo de convivência, como também podem destruir. Então, a gente não pode levar isso na brincadeira. Esse é um tema que a gente deve levar a sério, porque isso causa impacto, isso escorre na vida da sociedade, da sua família, dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, certo? Então, há uma oportunidade nesse vácuo, nessa falta de liderança, porque aonde há crise também existe oportunidade. As sementes lançadas em ambientes errados não germinam, de forma nenhuma.
De forma nenhuma. Então, esse vácuo de liderança é um chamado para a nossa ação, né? É a sua chance, é a sua chance de se destacar, por exemplo, de ser a diferença que o mundo precisa. Então, como nós falamos anteriormente, é na crise que os líderes extraordinários aparecem, né? Que os líderes emergem, surgem. Então, sem sombra de dúvidas, essa crise atual é sim uma chance de você se destacar, de você exercer aquilo que foi te comissionado, de você assumir a responsabilidade desse mandato cultural, crescer, gerir e se multiplicar, certo? Então, o que define um líder? Decisões, resolução de problema e influência. Mas olha só, tudo isso deve ser sustentado impreterivelmente por dois fatores essenciais, que são a ética e a integridade. Cara, se eu fosse você, eu anotava isso aí. Decisões, resolução de problema e influência. É o que define um líder. Mas tudo isso deve sim ser sustentado por dois fatores essenciais, que são a ética e a integridade. Anota isso aí. Liderança começa com decisão, mas ela só é sustentada pela integridade. Lucas, boa tarde, meu irmão. Então, você talvez já deve ter escutado, ouvido por aí que é preciso mais do que boas intenções para ser um bom líder. Certo ou errado? Pois é, eu não vou discordar disso. O coração no lugar certo é sim essencial. Mas pode te falar um negócio? Sem preparo, você não vai longe. O seu talento, ele pode sim abrir portas, mas é o seu caráter que vai mantê-las abertas. Então, o seu talento ele pode abrir portas e vai abrir portas, mas é o seu caráter que te mantém lá. Cara, então não perca uma oportunidade de investir em você mesmo. Sabe, não menospreze aqueles pequenos hábitos do nosso cotidiano que a gente acha que não faz diferença. Tenha certeza, a absoluta certeza, carregue a convicção de que tudo que você está plantando hoje, certamente você colherá amanhã. Sabe, aqueles 5 minutinhos que a gente fica ali se dedicando a uma leitura, sabe aquele devocional que às vezes a gente negligencia, sabe aquela uma horinha que a gente dedica cuidando do nosso corpo, sabe? São esses pequenos hábitos do nosso cotidiano que, que, que fazem a diferença, né? Quando a gente fala de liderança, a gente talvez vincule isso, primeiramente, ao trabalho,
né, que a gente exerce, mas não. Né? O impacto de um líder vai muito além do nosso ambiente de trabalho. O seu talento abre porta, mas é o seu caráter que as mantém abertas. É isso. Exatamente isso, meu amor. Te amo. Obrigado por estar aqui me acompanhando. Então, o impacto de um líder vai muito além, né, daquilo que a gente acha às vezes que fica concentrado, né? Então, o nosso impacto como um líder afeta a vida das pessoas, né, de maneira profunda. Influencia até mesmo na saúde mental das pessoas, né, no emocional delas. Que responsabilidade. Boa tarde, meu irmão Gui. Que bom te ter aqui, cara. Então lembre-se, a liderança que você exerce, vou repetir, a liderança que você exerce pode ser o fator decisivo na vida de alguém. Que responsabilidade. Como é que você tem levado essa responsabilidade? Como é que você tem levado essa responsabilidade? Talvez você não dava tanta importância a isso porque você não tinha noção do impacto que isso poderia causar, mas eu tô te falando hoje aqui. Vai muito além daquilo que você imagina. Qual é a responsabilidade que você está exercendo sobre isso? A gente está diante de um momento crucial, e a gente não pode nunca nos conformar com a mediocridade. Então, essa é a hora de agir, esse é o momento. Esse é o momento, da gente assumir o chamado de liderança que Deus colocou nas nossas vidas. E sabe o que diferencia, um líder potencial para um líder realizado? É a ação. Então você pode ter, traços. Fala para ela entrar aí, pô. Aumentar o número de ouvintes, de 2 vai para 3, certo? Então, a gente pode ficar nessa: "Ah, tinha tudo para ser um bom líder", mas nunca exerceu de fato. O que vai diferenciar isso é a ação, é a nossa ação. Então, não se conforme, né. A mudança que você deseja que aconteça, ela começa hoje. Aí sim, aí eu vi vantagem. Gente, a Graziele, para quem não conhece, é minha grande amiga e em breve vai estar aí trabalhando junto comigo. Eu ouvi um amém, certo? Então, é isso, gente. Chegamos ao fim da nossa primeira aula sobre liderança, né? Mas eu quero que você leve algo muito especial no seu coração, né? Eu vou ler aqui uma passagem da Bíblia que eu separei, que fica em Mateus, né? 20, do. Deixa eu ver aqui. Aqui no computador porque é uma versão mais fácil. Eu comecei a live falando isso, para quem não estava aqui.
Tá em Mateus 20, do 25 ao 28. É, Jesus, ele nos deixa um ensinamento ali, né, que desafia, que confronta, tudo que o mundo entende por liderança, que diz assim, entre vocês, porém, se será diferente. De novo, ele disse assim: entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Então isso, presta atenção, muda completamente a forma como nós vemos a liderança. A verdadeira liderança, ela não é sobre exercer o poder ou autoridade sobre os outros. Não, isso é manipulação, tá? Mas é sobre servir. Não é sobre nós, nunca vai ser sobre nós, mas é em favor dos outros. E esse princípio é tão poderoso, né, e transformador, começa dentro das nossas próprias casas. Guarda isso, a liderança que impacta de verdade o mundo começa no serviço que você exerce dentro da sua casa. Pega água aí, Lucas. Jorginho, meu irmão. Rony, alegria em tê-los aqui. Então, por favor, pensa nisso. Não existe um lugar onde você vai renunciar, né? E ao mesmo tempo colher tantos frutos quanto dentro da sua casa. Te amo, meu irmão, Jorginho. Saudade. É ali, é ali que a liderança servidora ganha forma. Onde o amor, onde o sacrifício e o exemplo diário moldam as vidas que ali estão. Ai, Ana, você me mata. Então, quando você, presta atenção, quando você pensar em liderança, lembre-se que Jesus, o maior líder da história da humanidade, o maior líder que já existiu, ele não veio para ser servido, mas ele veio para quê? Ele veio para servir. Jesus ele nos deu um exemplo supremo, de que liderar é colocar-se em favor dos outros. É viver para se doar, para amar, para transformar. Liderança pelo exemplo. A Monique me falou algo aqui que é meu lema de vida, né? Não existe uma metodologia maior de ensino que não seja a liderança, a melhor, a maior, a mais eficaz, que não seja o exemplo, desculpa. A maior metodologia de ensino nunca vai deixar de ser o exemplo. E o maior líder é aquele que serve com o coração de Cristo. Faço o que eu digo e faço o que eu faço. Então, a maior metodologia de ensino sempre vai ser o exemplo.
certo? Então, saia daqui com essa verdade no seu coração, né? Eu tenho certeza que a sua liderança ela será sim diferente, né? Ela será marcada pelo serviço, pelo amor, pelo sacrifício. Não queira exercer, né, a autoridade antes de servir. Não, isso é manipulação, né? Isso tanto no trabalho quanto na sua casa, né? Saiba que quando você lidera dessa maneira, você não apenas influencia, mas você acaba transformando verdadeiramente todo mundo que está ao seu redor. Gostei do início, liderar sem manipular. Cristo já nos libertou. É isso mesmo, meu irmão. Sem dúvida, antes de você ser líder, você precisa ter autoridade para ser. Cara, que loucura. Não sei se a cabeça de vocês explode. Antes de você ser líder, você precisa ter autoridade para ser. E você só vai ser servindo. Você só vai ter servindo. Certo? Então, saia com essa verdade daqui hoje, com ela dentro do seu coração, né? É que o meu desejo, do fundo do meu coração, da minha alma, é que você seja um líder que, assim como Jesus, escolhe primeiramente servir. Porque ao fazer isso, você vai estar impactando o mundo de uma maneira que vai muito além daquilo que você pode imaginar. E tenha certeza de que essa sua decisão, esse seu ato, não vai parar em você. Vai escorrer sobre sua casa, vai escorrer sobre os seus filhos, vai escorrer sobre os filhos dos seus filhos, vai escorrer sobre a vida daqueles que te acompanham à distância, com aqueles que cruzarem o seu caminho. Então carregue essa responsabilidade dentro de você, certo? Então é isso, a primeira aula foi hoje sobre liderança. É muito bom estar aqui com vocês mais um dia, né? As lives elas sofreram uma alteração já, como eu falei, nós estamos em fase de testes, então vão acontecer de segunda, terça e quarta, tá bom? Segunda a gente tem um horário diferente, que é a nossa live de primícias, certo? Onde a gente entrega nossa melhor e nossa maior porção, né, para Deus. E terça-feira a gente sempre vai escorrer sobre um tema, sobre uma passagem bíblica, certo? E quarta-feira sempre trazendo esse tópico, né, esse tema que vai abordar como base liderança, posicionamento e liderança, certo? Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que a palavra de hoje possa ter alcançado vocês de alguma forma, possa ter edificado, possa ter aberto os olhos de vocês de alguma forma, certo? E como eu falei aí, que quem não tá. Beijo, meu irmão. Tamo junto. Quem não tá ainda inscrito no meu canal, se inscreva lá, certo? Meu canal é novo, então eu preciso alcançar um número para eles liberarem umas funções lá no YouTube. Então me ajudem com isso, beleza? Quem não está ainda no meu grupo, Lidere e Vença, clique na bio e lá você vai ser direcionado pro meu grupo. Certo? Rapaziada, fiquem com Deus, até a próxima e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Grande abraço.